Dando continuidade, eu suponho que eu tenha parado aqui, né? Eu disse para vocês que com o fim da guerra de religião na França, nós vamos ter aí um boom de crescimento, aonde se destaca a figura de o herdeiro, né, o príncipe herdeiro de Henrique IV, o rei morto, da dinastia de Bourbon. Quando o pai morre, ele era muito criança. Então nomeiam como uma espécie de primeiro-ministro, né, para governar enquanto o Luís XIII fosse muito criança, o cardeal Richelieu. Essa figura, o cardeal Richelieu, muitos o consideram como o pai do absolutismo francês, mesmo sendo primeiro-ministro do rei apenas. O Richelieu, e aqui é muito importante isso, porque eu costumo dizer assim, o Richelieu era mais maquiavélico do que Maquiavel, né? Os fins justificam os meios aí sempre. E para ele eu sempre digo, né, tem uma frase que um historiador chamado Anthony Beevor dedicou a Stalin. Stalin nunca ligou para a ideologia, só interessava a Stalin poder. Eu posso transferir essa frase para o Richelieu. Richelieu era cardeal católico, ele nunca se interessou por religião. O negócio dele era poder. Então, ele trabalhou tanto pela concentração de poder, pela formação do absolutismo francês, que mesmo depois que atingiu a maioridade, Luís XIII o manteve como primeiro-ministro. Então ele vai acompanhar o rei praticamente todo o período do reinado de Luís XIII. Né? Eles morrem com um ano de diferença. Né? O que caracteriza o período de governo de Luís XIII? Primeiro, guerra interna, onde ele vai confrontar as cidades protestantes que possuem autonomia. Ele falou assim, olha, eu estou cagando e andando para que Deus, para qual é a religião de vocês. Mas essa história de cidade autônoma aí não pode ser, não. Então ele vai guerrear contra os protestantes dentro da França, não pela questão religiosa, mas pelo fato deles possuírem cidades autônomas. E ele vai derrotar cada uma das cidades francesas protestantes autônomas, até a última, La Rochelle, a maior delas, e vai garantir ao Luís XIII o controle sobre toda a França. Toda a França estará submissa ao rei. Isso é muito importante, porque torna o Luís XIII o primeiro monarca absolutista realmente da França. Por outro lado, ele vai envolver a França na Guerra dos 30 Anos. Nessa época, que foi a maior guerra da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, nessa época, quem governava a Espanha e a Áustria eram primos, família Habsburgo, e eram católicos, né? O Richelieu também. Mas o Richelieu estava morrendo de medo de uma união entre Espanha e a Áustria, formando um bloco invencível, um bloco indestrutível. Então, o que o Richelieu faz? Ele se alia aos príncipes protestantes alemães contra a Espanha e a Áustria católicas para garantir a hegemonia francesa e derrota a Áustria e a França. A guerra é muito longa, muito sangrenta. A guerra foi uma tragédia para a Europa, principalmente para a Alemanha, tá? Mas termina com a vitória francesa e a imposição de uma hegemonia continental. Né? Não podemos falar da Europa inteira porque a França tinha marinha fraca, mas com certeza a França se afirma como a maior potência da parte terrestre do continente europeu. Certo, pessoal? O Luís XIII morre num ano, o Richelieu morre num ano, o Luís XIII morre no outro, sobe ao poder o Luís XIV, ainda menor de idade. O Luís XIV foi dado ao Luís XIV um primeiro-ministro, que era o braço direito do Richelieu, chamava-se Mazarino. O cardeal Mazarino governou. Quando o Mazarino morreu, o Luís XIV tinha uns 24 anos, mais ou menos. Aí ele falou assim, não, a partir de eu não quero mais primeiro-ministro, quem vai brincar agora sou eu. E ele assume o controle do Estado. O Luís XIV é considerado por muitos o mais importante monarca europeu, mais importante rei, o mais importante monarca absolutista da Europa. É o auge do absolutismo, a história do l'état c'est moi, o Estado sou eu, rei sol, é o auge do absolutismo, é o homem que construiu o Palácio de Versalhes. Tá? A primeira coisa que nos chama a atenção é o luxo em que o Luís XIV viveu.
um luxo assombroso. Isso é muito importante a gente entender, que o luxo que ele vivia servia para publicidade, para propaganda da teoria do direito divino de governar. É muito importante que vocês entendam isso. O Luís XIV não levantava da cama sem estar tão vestido e maquiado como um destaque de escola de samba. Tá? Ele levava horas para sair de seu quarto, se arrumando, se maquiando. Eventos públicos, então, meu Deus do céu. O luxo desmedido não é mera questão de gosto, ou de narcisismo, ou de... Não, o luxo excessivo era uma forma dele fazer propaganda de sua superioridade sobre os homens comuns. Certo, pessoal? Então, entendam o papel do luxo como propaganda política. Tá? Outra coisa também é que ele teve ao seu lado um ministro das finanças muito competente, um cara chamado Colbert. Esse Colbert, ele promoveu um grande incentivo no artesanato do luxo, no comércio do luxo. Ele sabia que ele tinha um puta garoto propaganda que era o Luís XIV. Né? Então, todo rei da Europa queria ser igual ao Luís XIV. E aí ele começa, a partir de Luís XIV que a França vai se transformar numa referência de tudo que é belo, de tudo que é bom. Né? Então, é legal pensar dessa maneira, que a França, desde então, é uma referência internacional de luxo, tá? De bom gosto, graças ao Luís XIV. Tá? Então, também foi um bom momento para a economia francesa. Ele enfrenta rebeliões, ele enfrenta as frondas, porque na medida em que ele centraliza o poder, ele ofende muitos membros da nobreza que perderam privilégios, então ele é obrigado a reprimir rebeliões da nobreza, mas o que caracteriza muito bem o seu reinado é o jogo dele, ora batendo, ora soprando, para reforçar entre burguesia e nobreza a sua condição de árbitro, sem o qual o Estado não poderia subsistir. Né? Então, o Luís XIV, nesse ponto, genial, maneira como ele conduziu os negócios de Estado, se apresentando como um árbitro, bem à moda do que dizia o Thomas Hobbes, né? Sem um rei, Estado é de guerra de todos contra todos. Né? Então, você precisa da monarquia absolutista. Só que não só de boas jogadas viveu o Luís XIV. Na medida em que ele ficou mais velho, pessoal, o Luís XIV ele foi ficando mais apegado à questão religiosa. Então, antes de morrer, ele comete uma atrocidade que é a revogação do Edito de Nantes. Tá? Então, ao revogar o Edito de Nantes, o Luís XIV proíbe a prática do protestantismo na França e levará a evacuação de aproximadamente 300 mil huguenotes. 300 mil huguenotes vão fugir da França para a Inglaterra, para a Holanda, países onde prevalecia a liberdade religiosa, e com isso a economia francesa sofreu um golpe duríssimo, porque esses huguenotes eram quase todos comerciantes. Então, na medida em que a França perde essa camada importantíssima da sua população, que era uma camada dinâmica, a economia francesa entrará em declínio. Então, o reinado de Luís XIV pode ser visto como o apogeu, né, e o início do declínio da monarquia absolutista na França. Né? Ele que foi responsável pelas maiores festas da Europa, né, a construção do maior palácio da Europa, morreu recluso. E quando já estava no fim de seu reinado, mais de 64 anos no poder, ele chama seu filho para lhe dar um recado. Pouco antes de morrer, ele diz ao Luís XV, não viva como eu vivi, poupe, disse ele, não viva como eu vivi, poupe. Conselho esse que Luís XV fez questão de não ouvir, só agravou a crise francesa. Próxima vez que a gente voltar a falar da França, a gente vai estar falando de Revolução Francesa. Ah, pessoal, então foi apogeu e declínio da França. Paralelamente a tudo isso, pessoal, nós temos que lembrar que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Né? E na Inglaterra? Como é que vai ser na Inglaterra? Qual vai ser o andamento da formação da monarquia absolutista na Inglaterra? A Inglaterra é o inverso da França. Né? Se na França a vitória na Guerra dos 100 Anos foi vantajosa, para os ingleses foi um desastre.
Quando termina a Guerra dos 100 Anos, que os ingleses são expulsos da França, começa um conflito interno. Então, é bem inacreditável que a Inglaterra sai da Guerra dos 100 Anos para começar uma guerra civil chamada Guerra das Duas Rosas, tá? Onde você tem um confronto entre a família York, que eram os reis, né, que lutaram a Guerra dos 100 Anos, que estavam sendo confrontados, desculpa, a família Lancaster, tinha sido o comandante da Inglaterra na guerra, e a família York, que contestava o poder dos Lancasters. Os Lancasters tinham no brasão uma rosa branca, os York tinham uma rosa vermelha, a rosa branca contra a rosa vermelha, Guerra das Duas Rosas, que dividiu a nobreza inglesa numa guerra sangrenta, fratricida, que vai se arrastar por 30 anos e vai terminar empatada. Porque Lancasters e York se unem por casamento, dando origem a uma nova dinastia, que chama Dinastia Tudor. Dinastia Tudor. Tá? Que terá apenas 3 reis, a gente vai entender o porquê, mas é o auge do absolutismo. O primeiro dos reis Tudor chamava-se Henrique VII. O Henrique VII ele passou o reinado inteiro colando cargos, passou o reinado inteiro remendando a Inglaterra. Eu pouco sei a respeito dele. Quando ele morreu, assume o poder o seu filho, Henrique VIII. Henrique VIII ele estava muito preocupado. É interessante que o Henrique VIII ele tem uma história de vida interessante, né? Porque ao longo de sua vida ele engordou demais e mudou demais de humor. Portanto, acredita-se que ele tenha tido ao longo de sua vida um problema glandular, tá? Que não era só questão de comida, não. Mas a alteração de humor é um reflexo dessa alteração glandular. E ao assumir o poder, com uma Inglaterra já relativamente equilibrada, o Henrique VIII ele estava incomodado pelo fato da igreja na Inglaterra estar muito rica e não pagar impostos. A igreja era dona da maior parte das terras no país, era o maior proprietário de terras da Inglaterra e não pagava tributo. Então prejudicava. Havia um problema sério com isso. A monarquia precisando arrecadar, a igreja não quer pagar. Ele começa a pressionar a igreja para que a igreja comece a pagar tributos. Haverá uma desavença terrível entre ele e a igreja. E um belo dia, olha só que doideira, ele era casado com uma princesa espanhola, e ele já tinha tido 2 filhas com essa princesa, e ele queria um homem de qualquer jeito, ele punha a culpa nela, não nascer um menino. E eles já não tinham mais relações sexuais por conta de uma disposição entre eles, e ele recorre à Igreja Católica pedindo direito ao divórcio. O Papa dá um dedo na cara dele, né? Fala, não, você não queria que eu pagasse imposto? Agora você fica aí, até que a morte separe. Então, o que acontece? No âmbito das reformas religiosas, o Henrique VIII vai juntar a fome com a vontade de comer. Tá? Ele dá início à reforma religiosa na Inglaterra, ele é o pai da reforma anglicana, né? Mas o mais importante é que ele dá início à reforma religiosa na Inglaterra e recebe o apoio da nobreza inglesa. Porque nessa época já existia um troço ali, uma assembleia, não tinha lá grande importância, como tem depois, né? Tinha o chamado parlamento. O parlamento, onde estava a nobreza inglesa, o parlamento apoia ele, através do chamado ato de supremacia. A nobreza inglesa declara apoio ao rei. 1534, reconhece o rei como chefe da religião. Essa nova religião, chamada religião anglicana, a gente vai falar mais sobre isso quando falarmos de reforma religiosa. Mas o que eu quero que vocês entendam é, a nobreza apoia. Por quê? Porque ele não está fazendo essa reforma religiosa simplesmente porque ele quer se divorciar, mas é porque ele vai tomar o patrimônio da igreja. Então isso aqui é fundamental. Ele toma o patrimônio da igreja, distribui as terras da igreja para a nobreza, tá? E passa a concentrar em suas mãos o poder total. Tá? Então eu posso afirmar para vocês que com a reforma anglicana, o Henrique VIII é o primeiro monarca absolutista da história da Inglaterra. Se casou 6 vezes, não conseguiu ter um filho homem que chegasse à idade adulta. Quando morreu, houve uma briga, mas quem acaba chegando ao poder é a sua filha, Elizabeth, que hoje é conhecida como Elizabeth I. Tá? Elizabeth é o grande rei da Inglaterra. Né? Elizabeth é o maior de todos os monarcas absolutistas da história inglesa. E aqui, para nós, o que interessa? Estimulou a expansão marítima,
é a madrinha da expansão marítima inglesa, patrocinou a ação de corsários ingleses contra o comércio espanhol para enriquecer a Inglaterra, levou a Inglaterra à guerra contra a Espanha quando é destruída a armada, né? A famosa invencível armada espanhola foi destruída por um furacão tentando invadir a Inglaterra, derrotou os espanhóis, portanto, abriu o caminho para a Inglaterra colonizar a América do Norte, tanto é que a primeira das colônias inglesas na América do Norte é chamada de Virgínia, em homenagem a ela, porque ela nunca se casou, rainha virgem. Tá? E, por outro lado, ela vai começar um processo que depois será intensificado, mas ela começa uma política chamada política dos cercamentos, que é a expulsão, uma reforma agrária ao contrário, né? Expulsar os pobres da terra para entregar a terra para os ricos, para estimular a produção de lã. Não quero um pobre produzindo, porque como tinha morrido muito nobre, né, na Guerra dos 100 Anos, na Guerra das Duas Rosas, a Inglaterra tinha muita terra desocupada, essas terras foram ocupadas por pobres, que trabalhavam ali para a produção de subsistência. Ela expulsa essa galera, uma barbaridade horripilante, para poder ampliar a produção de lã. Tá? Então, sim, quando Elizabeth já estava na fase final de sua vida, ela não se casou por questão política, porque o casamento dela significaria... ela só podia se casar com o rei, viu, gente? Ela não podia casar com ninguém abaixo dela. Tá? Isso é importante. Então, qualquer casamento dela significaria a formação de um Reino Unido. Ela opta de casar com o príncipe da Dinamarca, podia, mas ia formar um Reino Unido. Então, não. Então, ela nunca se casou, de forma a manter a autonomia inglesa. Quando ela morre, ela não deixa herdeiros. Tá? Quem vai assumir vai ser um sobrinho dela, que era Jaime, que era rei da Escócia. Aí que nasce o Reino Unido. Reino Unido, Inglaterra, Escócia, né, que hoje até hoje existe. Então, após a morte dela que surge o Reino Unido entre a Inglaterra e a Escócia. Mas o importante é que ela deixa a Inglaterra em uma situação magnífica de expansão econômica. Ela foi responsável por um processo fantástico de expansão econômica da Inglaterra. Depois dela, a gente vai voltar a falar da Inglaterra quando formos falar das revoluções inglesas. Tá? Ela é o auge do absolutismo e também talvez a última das monarcas absolutistas que tenha sido de fato monarca absolutista. Tá, pessoal? Mas já está grande essa aula, nós continuamos depois. Pessoal, um abraço gigante para vocês e até a próxima.